Bem, chegamos então a Gênesis capítulo 40, José na prisão, né? Então, nós vamos ler aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos meditar na palavra de Deus. Capítulo 40, versículo 1 e 2. Passando algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores, isto é, o chefe dos coupeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois, e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Muito bem. Então, o que acontece? No relato dos dois conversando, eles já estão na prisão, né? O copeiro e o padeiro. E a Bíblia nos fala que ali dentro da prisão, onde José estava, onde eles foram colocados lá porque fizeram algo que Faraó não gostou. Eles cometeram um grande delito contra Faraó. Foram jogados ali, né? Cárcere. E ó, vamos ler mais para entendermos melhor. Certa noite ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com esta cara tão triste hoje? Você vê que coisa bacana, né? José preso injustamente, né? Pesava sobre ele uma acusação terrível de tentar violar a esposa do comandante. E ele continua com alegria, um sorriso no rosto e preocupado, né, com os outros. Ele chega lá e pergunta: por que vocês estão tristes? Tal. Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que estes sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então veja bem, o tempo passava e José continuava sendo um homem temente a Deus, um homem que confiava em Deus. Tanto é que agora ele se propõe a interpretar o sonho desses dois, né? A revelar o que significa. E aí vamos ver que sonho, o sonho de cada um. Olha só. Então o chefe dos coupeiros contou seu sonho e ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha três galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas do copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os três galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Então, revelação do sonho, né? O sonho do copeiro, copeiro mor. Foi um sonho de restituição. Faraó iria restaurá-lo no seu cargo, no seu ofício, né? E o padeiro Mor, ele vê que José interpretou muito bem o sonho e agora ele vai relatar o seu sonho, né? Poxa, que bacana, né? Ele teve esse sonho, espremeu as uvas e serviu o rei novamente. Então significa dizer que ele vai ser restituído, né? O seu cargo vai ser restituído. Ele vai voltar a servir o rei. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Meu Deus do céu, hein? Então, enquanto um teria perdão de Faraó, o outro teria castigo, sentença de Faraó, né? Iria morrer.
Enquanto o copeiro Mó sonhou com a sentença da restauração, o padeiro Mó sonhou com a sua condenação. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Então, no terceiro dia, né, que era aniversário do rei, Faraó, fez lá um banquete, deu um banquete a todos os seus servos, né, e reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro. Quer dizer, cumprindo-se assim as interpretações que José havia dado ao sonho de cada um deles. Imagina a situação, né? Imagina. E o que aconteceu? Quando José interpretou o sonho, tanto do copeiro quanto do padeiro, uma única coisa que José pediu: lembre-se de mim, porque eu estou aqui injustamente. Eu nada fiz para merecer estar nesta prisão. E o rapaz foi condenado, né? O copeiro-chefe, ele, ao ser reabilitado ao seu posto, e perceber que, de fato, a interpretação de José foi verdadeira no seu sonho, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu de José. O outro foi condenado. Foi levado para a forca e se arrancado a cabeça dele. Que coisa, né? Sabe o que isso significa também, essa história? O perigo de colocar toda a nossa confiança no ser humano. José estava vivendo um tempo de angústia, mas ele confiou em alguém que ele abençoou. Mas no final das contas, esse alguém se esqueceu dele. E José foi deixado, então, na prisão por mais um bom tempo. Confie em Deus. É a lição que nós tiramos nesse capítulo. Cuidado, muito perigoso você colocar toda a sua confiança em pessoas. Você vê que José ajudou o rapaz e o rapaz acabou se esquecendo dele. Bem, no próximo vídeo nós vamos estudar o capítulo 41 de Gênesis. Deus abençoe a todos.